Como é que é os Estados Unidos? Como é que são os salários? Como é que é a condição de vida? Quais são as oportunidades? O que eu preciso fazer para eu poder ir para os Estados Unidos? Como tirar o visto americano? Como preencher o formulário 10.160? Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas, sou empreendedor digital, moro aqui nos Estados Unidos e eu estou utilizando a minha empresa como estúdio nessa gravação. E nesse vídeo aqui, eu vou dizer para vocês como é que surgiu a vontade de eu vir morar aqui nos Estados Unidos. Então se você quiser saber tudinho até o final de como foi a ideia, como eu fiz, o que eu fiz, como tudo aconteceu, acompanhe esse vídeo aqui até o final. Se você quiser me acompanhar em tempo real no dia a dia aqui, o meu Instagram é DouglasDRC e já vai deixando o like aí nesse vídeo. E Douglas, como é que é essa história aí? Como que surgiu essa vontade de você ir morar nos Estados Unidos? O que você fazia aqui? O que aconteceu para você dar essa guinada aí, né? Essa virada de página na sua história. No ano de 2014, uma tia minha que morava aqui aproximadamente há 6, 7 anos, ela foi fazer uma visita pra gente em Cuiabá, na cidade onde eu morava, onde eu nasci, vivi minha vida inteira lá em Cuiabá. E aí eu perguntei para ela numa reunião de família, perguntei bem assim, tia, como é que é os Estados Unidos? Como é que são os salários? Como é que é a condição de vida? Quais são as oportunidades que eu posso ter lá nos Estados Unidos? Ela só virou para mim assim e disse uma única frase. Douglas, o que você constrói aqui em 5 anos, lá nos Estados Unidos, você vai demorar 2 anos para construir tudo que você tem aqui. E essa frase, essa única frase da minha tia ficou martelando a minha cabeça, porque eu pensava assim, em 5 anos que eu demoro a fazer aqui, e eu fizer em 2, o que eu tô fazendo aqui no Brasil? Por que eu já não fui para os Estados Unidos? Se eu vou conseguir fazer as coisas muito mais rápido, vou ter os bens bem melhores, com muito mais facilidade, né? Porque 5 em 2, e aquilo ficou matutando. Isso em 2014. Aí eu falei, o que eu preciso fazer para eu poder ir para os Estados Unidos, né? Na época, eu trabalhava numa companhia de energia elétrica, aproximadamente há 5 anos. Já estava numa carreira estável, né? Porque para você ser reconhecido dentro de uma empresa, leva em torno aí de 5 anos. E mesmo assim, eu não relutei, não pensei 2 vezes e falei, o que eu preciso fazer para poder embarcar nessa aventura aí para os Estados Unidos, né? E aí foi o que eu pensei, preciso tirar o passaporte. Então tá. Vamos lá, tirar o passaporte, não sabia de informação nenhuma, não pedi, não perguntei para minha tia como é que fazia. E aí, tirar passaporte. Foi lá, vi que tinha que preencher os dados, pagar a taxa e depois fazer o agendamento. E daí, na época, eu lembro que o agendamento era assim, com 3 semanas, mais ou menos. E aí, para o passaporte chegar para mim, demorava em torno de uns 60 dias. E aí, todo esse tempo é de espera. E para quem está querendo sair logo do país e vir para a América, esse tempo é uma eternidade. Mas para mim não foi eternidade porque eu queria me planejar. A minha intenção era, vou fazer uma viagem de turismo lá para os Estados Unidos, vou conhecer, né? Vou ver como é que é isso daí. 5 em 2, né? Isso aí deve ser muito bom, fabuloso. Então tá, eu fui na polícia, tirei as fotos, tirei a digital. Depois de uns 60 dias, esse passaporte chegou para mim. A hora que o passaporte meu e da minha esposa estava na mão, eu falei assim, e agora? Qual é o próximo passo, né, que eu tenho que fazer? Fui na internet, como tirar o visto americano, no site do Google. Aí apareceu lá para mim, 10.160, formulário, preenchimento, tal, de visto. E aí, nisso, eu assisti alguns vídeos no YouTube de como, de que visto seria o ideal, né, para eu tirar. E eu vi que o mais fácil de se tirar era o visto de turismo. E aí eu vi também que tinha um visto de estudante, mas aí tinha um valor envolvido e eu não tinha condição para poder arcar com todo aquele custo de estudante. Eu falei, é esse mesmo. B1, B2. Fui lá, dei entrada no formulário 10.160. Na época eu lembro até que eu errei bastante, porque na hora que você vai lá e cria o formulário, ele te dá um número. O que você tem que fazer? Pega esse número, anota, e anota a senha. Aí na época eu comecei a preencher
não guardei esse número, muito menos eu nem sabia que a senha era o nome, né? O último nome. E aí, no preenchimento do formulário, tem muitos detalhes. Logo quando você abre o DS-160, eu tive a dificuldade de enxergar, porque era tudo em inglês. E eu não sabia inglês na época, no ano de 2014, né? Isso eu não sei se já era 2015. E aí eu falei, "Ixi, como é que eu vou preencher esse formulário aqui?" Foi onde eu pesquisei também no Google como preencher o formulário DS-160 e me veio algumas informações, como preencher o campo X, o campo Y, porque eu tinha muita dúvida. E aí no próprio formulário tem como fazer o preenchimento. Um dos campos que eu lembro é como preencher o nome. Lá fala nome, aí segundo nome, sobrenome, e eu fiquei muito na dúvida disso, né? Porque meu nome é Douglas Ramos Correia. E como é que eu ia colocar isso lá? E da minha esposa é Catiúcia Mara da Silva Correia. E aí, como é que foi, né? Aí eles consideram o nome, o primeiro nome, como se você tem dois nomes, no caso dela seria Catiúcia Mara. Aí foi passando. E o formulário, ele é extenso, ele é gigantesco. Se você não está familiarizado com ele, você vai preencher isso daí em uma semana, porque são muitos dados para você preencher, né? Ele pede onde você vai ficar, quanto tempo você vai ficar, quando você pretende ir, qual a localização, qual o motivo da viagem, sua escolaridade, quanto tempo de trabalho você já exerceu, e sem falar nos questionamentos finais, que é se você é terrorista, se já participou de algum grupo terrorista, narcotráfico e tudo mais. Isso aí só traduzindo mesmo. Então eu tive essa ajuda das pesquisas e consegui preencher o formulário tudo sozinho. Não precisei pagar taxa alguma, como muitas pessoas falam no vídeo, aconselham a pagar consultoria. Minha experiência, digo para você, não precisa pagar consultoria. Vai lá, pesquisa 10.160, faz a tradução pelo Google Tradutor. Se você está na dúvida de preencher algum campo daquele, vai lá no Google e pesquisa como preencher o campo X, Y, Z do formulário 10.160. Você vai achar um monte de informação de como preencher. Principalmente você vai ter dúvida no endereço da onde você vai, para onde você vai. O que você pode fazer? Vai no Google, pega um hotel daquela localização, um resort, aonde você pretende ir. No caso, eu coloquei que estava indo de férias para Miami. Era a minha intenção ir para Miami, depois subir de carro para cá, para Nova York, né? E conhecer minha tia, ver como é que ela vivia aqui. E aí eu fui lá, coloquei, no caso, Estúdio Universal. Peguei o endereço, lá tem um hotel e tudo mais. Coloquei lá no formulário. Você não consegue preencher tudo no mesmo momento, então é bom você pesquisar essas informações e depois preencher, porque toda hora fica caindo a página, né? E essa foi uma dúvida que eu tive, dentre várias outras, né? Beleza, fui lá, finalizei o DS-160, tirando minhas dúvidas no Google, não precisando de ajuda de ninguém. Eu fui o próximo passo. O que é necessário para fazer o agendamento da entrevista? Mal sabia em que página entrar. Eu coloquei no Google também. Agendamento consulado americano. Aí veio uma página, para mim, bem simples, em inglês também, mas nesse caso tinha opção em português. Aí eu fui lá, coloquei em português. Aí eu vi que precisava preencher o número do formulário 10.160, algumas informações e tal, para poder gerar um boleto ou pagar no cartão de crédito. No meu caso, eu escolhi gerar os boletos. Na época, era $160, se eu não estou enganado. E aí é $160 por 2, né? Meu e da minha esposa. Dando um total de 320. E lembrando, galera, é $320. Então, na época, o câmbio eu nem lembro muito bem como é que tava. Tava ali na casa dos 3 reais. E aí, esses 320 virou 1.200. Se eu não estou enganado, era mais ou menos o que eu paguei só no agendamento do visto. Que está incluso a coleta das digitais e da foto e a visita lá no consulado, né? A entrevista com o cônsul. E R$ 1.200, eu lembro na época que era um valor muito elevado para mim. E eu falei, imagine se eu pago tudo isso, tenho tudo essa despesa, porque o passaporte eu não disse para vocês,
mas era na casa de mais ou menos uns 280 cada um, né? Meu e da minha esposa, então você multiplica por 2. E agora mais 1.200, essa brincadeira de quase R$ 2.000, e aí eu fosse lá fazer entrevista e não passasse, não ia ficar fácil para mim, não. E aí, para eu fazer esse visto de novo, seria muito dureza, que eu acho que é a condição que muitas pessoas passam de pagar tudo isso daí, ir lá no consulado e ser reprovado, e depois você juntar tudo isso de dinheiro, não é fácil, não. Eu sei como é que é bem. Mas eu tive a sorte de passar na primeira. O que aconteceu? Depois que eu paguei os R$ 1.200, eu fui lá no site, liberou para fazer o agendamento. E aí eu marquei para as minhas próximas férias, que foi no consulado de Brasília, que foi até recomendado. Se você mora ali no Centro-Oeste, eles indicam você fazer no consulado de Brasília. Agora, eu já vi casos de pessoas que moravam no Centro-Oeste e agendou para fazer em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são outros consulados que tem, e o cônsul na hora da entrevista perguntar para eles, por que você está fazendo essa entrevista aqui e não em Brasília? Então, fica essa dica aí para vocês, que tá valendo ainda de hoje, mesmo depois dessa pandemia, né? Eu imagino que não tenha mudado muito em relação à documentação, mas em relação à liberação do visto, né? Eu tirei o meu passaporte em junho de 2016 e marquei esse agendamento para setembro de 2016. E aí, nós pegamos o nosso carro bonitinho e fomos até Brasília de carro, porque era uma viagem de férias mesmo, então vamos lá. Lembro que eu demorei o dia inteiro para chegar, fui, me hospedei, comprei a hospedagem pelo Book. E aí a gente estava todo tenso, porque cria aquela expectativa, né? Vai aprovar, não vai aprovar, e se não aprovar, o que vai acontecer, o que a gente vai fazer? Pagamos a locomoção até aqui, tem despesa de hotel, comida, e vai virando aquela bola de neve, né? E se você chega lá e não é aprovado, nossa, é uma decepção, eu imagino. Que não foi o nosso caso. Nós fomos num dia à tarde, num shopping, uma galeria lá, colher as digitais, cheio de regra, não pode passar uma fita vermelha, não sei o que, tem que ficar assim, tem que facular. Então, o pessoal é bem rígido nisso daí. Eu lembro que, na época, eu vi muita gente indo lá de coletar as digitais e não imprimindo, porque tem as orientações de como você deve proceder no site do agendamento. Então, eles pediam para você imprimir o formulário, o espelho, né, do formulário DS-160 após você finalizar, e aí tinha um outro papel. E aí eu fui, preenchi, levei tudo junto. E eu vi gente tendo que imprimir essas folhas a R$ 10 cada folha numa empresa lá perto da onde coleta essas digitais, né? Isso aí fica uma outra dica para você. Leia com atenção todas as instruções, para você não ter custos adicionais, né? Beleza, saí de lá no dia e no próximo dia já estava marcada a minha entrevista. A minha e da minha esposa, a gente foi lá. Eu lembro que a gente foi de carro nesse caso. E na instrução estava dizendo assim que não podia entrar com relógio, com eletrônico, celular, bolsa. E logo quando a gente chegou, a gente viu uma barraquinha com os quadradinhos onde o pessoal paga para deixar as coisas ali para poder entrar sem esses eletrônicos. E aí depois sai, né, e pega. E a gente deixou as coisas tudo no carro, já sabia, né? Só chegamos lá com o passaporte e as folhazinhas e a pasta de documento, né? Que nesse caso foi orientado levar... Como que é o nome daquele documento, cara? Nesse caso foi orientado a levar a declaração de imposto de renda, o extrato bancário dos 3 últimos meses, documento de casa, se você tem registro, contrato da casa, né? Dizendo que a casa é sua. Documentos de carro. Então você precisa comprovar para a imigração que você não tem a intenção de vir para os Estados Unidos e permanecer aqui. Você tem que comprovar o máximo possível para eles que você tem vínculos. E aí entra nesses vínculos tempo de empresa e também o salário, né? Porque você fazer uma viagem internacional tendo uma renda de um salário mínimo é bem complicado, né? Eles vão perguntar quem está pagando
a passagem no formulário da 160, você tem que preencher lá se essa viagem está sendo paga por alguém ou se você está pagando com recurso próprio. E aí eu lembro que a gente chegou no consulado, passou no scanner, passou naquela quadradinha igual de aeroporto para poder entrar. E aí era umas portas de aço lá com vidro assim, super pesada para você abrir. Você tinha que fazer força mesmo. Aí logo quando a gente passou esse campo de checagem, né, para ver se não tem arma, essas coisa eletrônica, já no guichezinho assim, onde você deixa o passaporte, né, eles perguntam qual o motivo da viagem. E a gente, turismo, ok, tá bom, pode ir. E nesse caso eu lembro que era até dia 11 de setembro, a gente pegou, sentou lá nos banquinhos que tem, logo assim, tá os guichês na frente, aí tem vários banquinhos. E aí a gente deu sorte, era mais ou menos umas 9h30, mais ou menos. A gente sentou e logo começou a falar inglês, a gente não entendeu e tal, um minuto de silêncio eu entendi. Aí, devido ao atentado do 11 de setembro, aí teve um minuto de silêncio lá na hora, isso foi bem marcante para mim. E aí logo chamou a gente sentou lá na última fileira, logo chamou a gente, e aí eu lembro que tinha vários guichês, e dentro desses guichês tinham filas, né? Tipo, tá a pessoa lá no guichê, já tem uma outra atrás, e outra, e outra. Então a gente era assim, tipo, o segundo da fila, e não, você não tem como saber se passou, se não passou, todo mundo tenso, nervoso lá, né? E aí foi a hora que chegou a nossa vez. Aí eu falei, amor, como fui eu que preenchi os formulários, deixa que eu respondo as perguntas. Aí se ele te perguntar alguma informação, você pega e diz, né? A gente já tinha conversado sobre o formulário, mostrei, dei para ela ler o formulário, o que eu preenchi, eu conversei com ela, quais são as informações. E aí tá, ele pediu qual é o motivo da viagem. Eu não lembro muito bem quais são as perguntas, vou tentar me recordar aqui. Aí eu falei, a gente vai a turismo, passeio. Aí, ok, ele fala português, não precisa falar inglês. Ok, aí ele ficou preenchendo o formulário assim. Não sei se preenchendo ou não, digitando no computador, como se a gente estivesse aí nessa câmera, certo? Como vocês fossem eu. E ele aqui, ó, olhando o computador. Qual o motivo da viagem? Ah, ok. Aí fica lá. Aí ele disse, vocês estão indo para onde? Aí, nós estamos indo para Miami. Nossa intenção é ir para Miami. Ah, ok. Você trabalha? Eu não me lembro se ele perguntou se eu trabalhava ou não. Eu sei que bem nessa pergunta falou, você trouxe a declaração de imposto de renda? Falei, sim, está aqui. E eu lembro muito bem que eu vi nos vídeos, falando assim para mim, não chegar lá no guichê do cônsul e ficar lá em cima, assim, sabe? Olhando e em cima. Não, eu lembro muito bem que as pessoas aconselhavam você chegar e ficar, tipo assim, não muito próximo, sabe? Não pegar a pasta e colocar em cima das coisas e tal. Pegar a pasta e ficar com você e só entregar as coisas que eles pedirem. Falei, ok. Eu trouxe a declaração. Fui lá, tirei, entreguei para eles. Ah, ok, obrigado. Começou a olhar e tal. Era tipo assim, minutos de tensão pra gente, né? Parecia uma eternidade. Ah, você trabalha com o quê? Aí eu falei, eu sou analista de logística. Ah, ok. Aí eu lembro que numa dessas perguntas ele pegou e virou para minha esposa. E você? Trabalha de quê? Aí a minha esposa falou, eu sou advogada. Ah, você é advogada recentemente, né? Tipo assim, não, ela não falou isso. É que ela era advogada recentemente, recém-passado. E aí ela falou assim, mas eu tô estudando para fazer concurso. Isso não tinha nem, tem que ser espontâneo, né? Mas eu tô estudando para concurso recentemente e como eu passei na OAB no mês tal e tal, minha intenção é fazer prova de concurso, mas eu também tô advogando. Ela começou a falar coisa que eu tô lembrando, né? Aí ele, ok. Aí ele pegou e falou para ela assim, mas você tem intenção de advogar? Ou você não tem intenção de advogar? Mais ou menos assim ele perguntou. Falou, não. Ela falou, não, sim, eu tenho intenção de advogar, mas minha prioridade agora é passar em algum concurso. Aí ele, tá bom. E ficou lá, preenchendo.
Eu não lembro de tudo, galera. Ele fez mais perguntas, mas eu sei que numa dessa que ele ficou lá, ele virou pra gente assim: parabéns, o seu visto foi aprovado. Naquela hora, cara, subiu sabe assim, o que era tensão virou felicidade. Aí eu peguei e falei pra ele: ok, obrigado, né? Mas antes de eu falar tudo isso, ele falou: ó, seus vistos foram aprovados e vai chegar na sua residência dentro de não sei quantos dias. Você escolheu para entregar na residência, né? Falei: sim, sim. Eu falei: obrigado, obrigado, bom dia. E saí, ó. Fiquei quieto, não falei mais um A, saí daquele lugar lá, falei: deixa eu sair daquilo, ó, que tudo que você quer é chegar, passar e vazar dali, que é uma tensão tremenda. A gente foi pro carro, comemorou, falou: nossa, amor, como deu certo, como planejado, dá tudo certo, né? E aí eu lembro que eu comentei assim: mas ó, eu não sabia de nada, não sabia nem como preencher formulário. E como que pode? Tem gente que paga absurdo para poder fazer e não ser aprovado. Eu lembro também que naquela hora uma moça não tinha sido aprovada e ela estava super nervosa ali na hora que ele falou que não tinha sido aprovado, né? E aí me veio essa recordação na hora. Eu sei que a gente saiu dali, era de manhã, a gente foi, ó, fazer um tour em Brasília. Esquecemos de tudo aquilo lá. Nossa, a tensão foi, ó. Sabia que dentro de 6 dias, 7 dias, a gente ia chegar em casa e o visto ia estar lá nos aguardando. E aí seria o próximo passo, só comprar a passagem aérea. Só se planejar para as próximas férias, né? Falei: beleza, tá show! E depois fomos para casa com o nosso visto, chegou lá o passaporte na mão, tudo bonitinho. E era hora de planejar as próximas férias da empresa, né? Porque ela já tinha sido desligada da empresa nesse meio tempo aí. Ela tinha quase 10 anos de empresa. E aí aconteceu algum problema lá, ela foi desligada, ela foi estudar, exatamente o que ela falou na entrevista. E eu falei: beleza, agora, 2017, as próximas férias, como era setembro, né? Falei: ó, setembro do ano que vem, já tá agendado, já vou procurar passagem para poder fazer o que eu queria fazer, mas aí eu coloquei para Nova York. Um detalhe que eu não falei para vocês, no visto eu coloquei que iria para Miami. Por quê? Grande parte das informações que eu vi na internet, de vídeos, né, e de leituras, dizia assim: faz o seu visto para Miami, para Flórida, para os parques. Diz que você vai vir passar as férias aqui nos parques. Falei: tá bom, então vou fazendo. Já que esse é o conselho, peguei, fiz e deu certo. Só que depois que você tira o visto, você pode escolher qualquer cidade. E abrindo um parênteses adicional, um tio meu foi e fez o mesmo processo 1 ano, 2 anos antes. E aí eles colocaram como data de viagem recente, como se fosse ali para os próximos 6 meses. E aí eles foram aprovados com uma condição de validade de visto de 6 meses. Então, uma dica muito importante para vocês é: se vocês querem fazer esse visto, e não importa se vocês vão vir no dia posterior à aprovação do visto, vocês colocam uma data futura, planejada. Se a gente está hoje em 2020, coloca lá para dezembro de 2021. Por que dezembro? É um final do ano, é férias, ou junho, sabe? Tem que ser coerente na informação, sabe? E aí eu coloquei para esse tempo, e aí eles me deram um visto de 10 anos. Se passou 1 ano, né? Até a próxima viagem. Aprovação do visto e até a viagem. E aí eu me lembro muito bem assim. Eu quero ir viajar nas férias. E aí um ponto muito importante que eu liguei. Eu já estava mais ou menos uns 7, 8 anos na empresa. E aí eu estava numa função de viajar para lá, para cá, ficava mais tempo fora de casa do que dentro. E aí vem aquele sentimento assim: tô com o visto aprovado, posso sair daqui, posso ir para lá. E o que eu preciso fazer? O inglês. Comecei a fazer o inglês de um semestre, né? E aí eu lembro muito bem que eu informei a empresa que eu estava fazendo um curso de inglês. E bem na época, um gerente tinha me chamado para fazer parte de um processo interno de planejamento, né? Eu planejava materiais
materiais elétricos, por exemplo, transformador, cabo, conector, pré-formado, esses cabos elétricos, né? Eu tenho experiência de 5 anos em planejamento nessa área. MRP, reposição, né? Que é você prevê com antecedência o consumo lá na frente. Beleza, fui de novo para essa posição, saí da viagem e fui para essa posição. A viagem chamava estoque anônimo, eu tinha que fazer viagem em estoques e fazer avaliação daqueles depósitos e fazer uma avaliação de melhoria. E aí fui planejamento de volta e isso tipo assim, tava me encasquetando, porque como todo funcionário de toda empresa grande, você entra pela porta inicial ali de assistente, né? A grande maioria. São raros os que vão entrar pela porta principal, como um gerente conversou comigo e falou: Douglas, talvez você entrou pela porta errada. Porque era muito difícil galgar, né? E eu lembro que nesse tempo o que eu consegui galgar dentro da empresa foi porque eu tinha conseguido um recrutamento fora da empresa, e aí eu coloquei as cartas na mesa e falei, ó, tem uma... Eu passei numa entrevista lá na MAGE, e eu trabalhava na Energisa, antiga Semat, né, em Cuiabá. E aí o salário lá é X, e eu tô indo para lá. O que vocês podem fazer? E eu lembro que meu salário dobrou, sabe, em questão de 6 meses. E depois disso foi aquela estagnação e veio intervenção e trocava de gerente toda hora e ficava naquela desmotivação, porque eu já estava como um analista júnior, eu queria migrar para um analista pleno, coisa de 2 anos, 3 anos, e aquela função não vinha, sabe? E aquilo ali foi me frustrando e eu já não queria mais saber. E aí eu tinha amigos dentro da empresa que eu via, tipo assim, eles envelhecendo na empresa e eu pensava assim, isso não é para mim. Eu não quero ficar aqui com meus 40, 50, beirando 50 anos e fazendo o que eu faço hoje, até porque a empresa não me reconhece, sabe? Eu quero algo a mais para mim, isso não é o que eu projeto. Por isso que eu fui buscar esse visto, né? Uma porta de escape, por se porventura eu fosse mandado embora da empresa, eu teria uma porta de escape, poderia, tipo, tentar uma vida na América, uma vida de imigrante, né? Tá, beleza. O que aconteceu no meio de tudo isso com o visto? Eu sei que tá bem prolongado aí, mas eu gosto de ser bem detalhista nas informações, me desculpem por eu pecar nisso. Não sei, talvez você goste, talvez não. Não sei como é que vai ser a sua interação com esse vídeo. Se você está gostando das informações, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo. Isso é muito importante. A gente está uma nova perspectiva para o canal, né? E dentro dessa perspectiva faz parte você, né? Você está junto com a gente. No meio tempo em que eu tirei o visto e eu vim viajar para cá, para os Estados Unidos, para Nova York, eu fui mandado embora da empresa, pelo um simples motivo. Devo dizer para o meu chefe que eu estava fazendo um curso de inglês, era numa terça e numa quinta, à noite, por volta das 7h30, e eu falei para ele, ó, tô fazendo esse curso, e aí ele queria que eu voltasse a viajar, porque eu viajava na segunda de manhã e voltava na sexta, sabe? Ou às vezes virava, ficava o final de semana viajando. Eu falei, ó, não vou poder viajar nem na segunda e nem na quinta, né? Olha a minha cabeça. Aí eles, tá bom, vamos analisar isso daí. Aí eu sei que o meu gerente lá do projeto falou, Douglas, e aí, você não vai poder viajar? Eu falei, era um gerente do setor, que eu respondia diretamente para ele, e tinha um gerente desse projeto, que era o Estoque Anônimo, ele falava, e aí, Douglas, vai poder, não vai? Eu lembro que eu, na minha imaturidade, falei para ele assim, isso é alguma coisa que mexe muito comigo, né? Se a empresa não me valorizar, né, tipo, me passar para um analista pleno, eu não queria aumento de salário, eu queria ser reconhecido, sabe? Como qualquer um, em qualquer empresa. Eu preciso que a empresa me reconheça, né? E eu pus essa questão das aulas porque tá dentro de um projeto futuro meu, mas eu nunca falei lá na empresa qual era esse meu projeto futuro. Eu preciso aprender inglês e isso tá dentro da minha perspectiva, então ou a empresa me reconhece e eu deixo, paro de fazer esse curso, né? A gente volta a viajar, ou não tenho o que fazer, eu vou continuar fazendo porque faz parte do meu projeto pessoal, sabe?
E aí eu sei que dentro de uns 2 meses, a, eu até cheguei de fazer 2 viagens lá, tipo assim, fui viajar na sexta e voltava na segunda, a última viagem que eu fiz, né? Teve uma até que eu perdi uma aula, fui na segunda e voltei na quarta. E aí quando eu voltei, o meu gerente, o meu coordenador, né, abaixo do gerente, me chamou para uma reunião do horário do almoço. E aí me disse: Douglas, infelizmente a gente tá te desligando hoje. Aí, aí ele explicou o motivo: a gente tá fazendo uma readequação no setor, coisa e tal. Só que eu sabia que não era verdade, sabe? Porque eu sempre dei o meu melhor, eu sempre era elogiado. Talvez também eu tava com essa desmotivação, eu tava enfrentando todo mundo, né? Porque eu já tava num grau assim que ou eles me reconhecem ou eles me mandam embora. Era exatamente isso. Aí eles me mandaram embora, cara. Me mandaram embora. O que vão fazer? Até falei pro coordenador assim: eu sei porque vocês estão me mandando embora. Por causa do curso lá, né? Eu sei por causa disso. Aí ele falou pra mim assim, eu lembro e não esqueço até hoje: Douglas, eu admiro você por essa iniciativa seu, porque ele também era advogado. Para quem não sabe, eu também sou advogado, minha esposa é advogada. E aí ele pensava que eu tava fazendo tudo aquilo porque eu, tipo assim, forcei uma saída para eu ir advogar, sabe? Aí ele, tipo assim, a eliminação dele era nesse sentido. Também deveria ter feito isso há muito tempo atrás. Falei: tá bom, Bruno, olha, eu te reconheço, você é um cara muito gente boa, muito obrigado, agradeci a oportunidade e coisa e tal. E peguei minhas coisinhas ali no final do dia, arrumei e fui para casa. Esse sentimento é ruim de ser mandado embora. Mas eu sabia que o ser mandado embora me ajudaria a realizar um outro plano, que era vir para os Estados Unidos, né? E a princípio eu vim para cá com o projeto de ficar 6 meses. Exatamente. Por quê? Vou contar para vocês. Nesse meio de campo entre que eu fui mandado embora e eu estava comprando a passagem para vir para cá, né? Eu fui fazer uma viagem de férias antes das férias aqui nos Estados Unidos. Foi para Arraial da Ajuda. E ali a gente conversando, eu e o que é o McLeodson. A gente pensou assim: cara, vamos morar aqui? Falei: bora! O que nós vamos fazer aqui em Arraial da Ajuda? Vamos ver. A gente começou a entrar nos grupos lá, arrendar a pousada. E a gente foi, começou a ver. A gente ficou numa pousada de uma moça que ela tinha arrendado. Ela falou assim: pessoal, vocês não têm noção. Isso aqui na alta temporada, eu aluguei uma casa. Depois eu vim, arrendei essa pousada. E a casa onde eu tinha alugado, que era um contrato anual, eu coloquei para as pessoas de férias ir morar lá. Com o dinheiro que eu aluguei a casa, eu paguei o arrendamento do hotel, para vocês terem noção. E aí aquilo ali foi animando a gente, e a gente foi pesquisando e tal. Eu lembro que tinha uma pousada lá, e a gente fechou: então vamos fazer isso, Kikel. Eu vou para os Estados Unidos, fico lá 6 meses, e aí eu volto, e a gente vem morar aqui em Arraial da Ajuda, você já vai se agilizando lá, e a gente vem, arrenda a pousada aqui, e vive aqui, vive do turismo aqui. Bobinho eu, né? Mal sabia que eu me esperava aqui nos Estados Unidos. Beleza, voltei. Na outra semana, partiu a América. O que aconteceu? Comprei uma passagem de Cuiabá, São Paulo, São Paulo, Colômbia, Colômbia e Nova York. Eu lembro que eu paguei na faixa de 2.500 cada passagem. A gente foi, pegou o voo para Colômbia, né? Foi para São Paulo, pegou o voo para Colômbia. A gente chegou na Colômbia e estava tendo simplesmente uma greve de pilotos, sabe? De aeronave. E a gente ficou sem entender, porque o voo que era para sair em 1, 2 horas ia demorar tipo 12 horas. E a gente ficou sem saber o que fazer. Foi até bom que a gente ficou num lounge lá, todo cedido, né? Que a gente não quis ir para hotel nenhum. E a gente ficou ali pensando, tudo na faixa, comida, bebida. Eu sei que isso quebrou a gente, né? Ficar 12 horas para daí viajar, que era mais ou menos por volta de meio-dia, 1 hora. A gente viajou 1 hora da noite. E a gente tá lá esperando. A hora que pega a fila de embarque,
eles escolhem umas pessoas lá, não sei, em outro aeroporto, escolheram umas pessoas assim, aleatórias. E aí a gente entrou e viu aquele pessoal parado, acho que para fazer revista de droga, né? Depois eu vim pensar nisso. Quem vai pela Colômbia pode sofrer isso daí, né? E ficar muito esperto, que ali é uma região de tráfico, né? Então fica a dica aí também. A gente ia chegar na noite do Halloween e chegamos um dia depois por causa desse atraso. Perdemos o Halloween. Não tem problema. Cara, eu sei que quando a gente chegou aqui, no avião, eles já deram, né, toda a dificuldade de fazer uma viagem internacional, é bem complicado, sono e tudo mais, ainda piorado, né, por 12 horas. Eles deram um formuláriozinho assim para preencher algumas informações antes, né, acho que era tempo e coisa e tal, não lembro muito bem. A gente pegou esse formulário, preencheu e aí era para entregar isso na imigração. E nós chegamos no aeroporto, acho que a gente foi a primeira aeronave a chegar lá, porque só tinha gente descendo e no salão, assim, onde faz a imigração, era só o nosso avião ali, mas que o nosso avião dava, quase enchia o salão todo. A gente pegou aquela fila ali, foi seguindo, demorou um tempinho ali, porque você tem que pegar o passaporte, escanear numa máquina, aí depois tirar a foto, e se eu não me engano tem que pôr sua digital lá também. E aí ele imprime um comprovantezinho, e depois que imprime esse comprovantezinho com todas as informações que você colocou, aí você vai pro guichê da entrevista de entrada, né, da imigração. E aí eu lembro que a gente chegou na imigração, não fala inglês, e o que que eu fiz? Uma dica. Assisti vídeo de perguntas de imigração em inglês, porque eu não sabia se o rapaz da imigração ia falar em português ou não, em espanhol, eu não sabia espanhol muito bem. E aí eu treinei mais ou menos as perguntas em inglês. Aí ele perguntou para mim assim, quanto tempo de que você vai permanecer aqui? Aí eu falei assim, 2 days. Não sabia falar inglês até hoje, sei algumas coisas, mas não sei falar. Aí ele falou assim, foi muita complicação, você tá vindo do aeroporto, você tá vindo para Nova York, vai para mais algum lugar? Aí na hora eu nem saquei, mas porque eu tinha preenchido o visto para Miami, né? Falei, não, Nova York, Brasil, Nova York, Brasil. Aí ele, ok. Você tem confirmação de hotel? Falei, sim, yes. Tipo assim, yes, here. Mostrei assim pra ele. Aí ele pegou, ok, foi lá, bateu o carimbo assim no passaporte e entrou. E aí o papelzinho jogou fora. E deu o passaporte pra gente. Então, assim, o que eu lembro que nos vídeos diziam que você precisa ficar com uma atenção, que ali é um negócio ruim, não sei o quê. Você vai criando aquela expectativa de ser barrado, entrar para uma salinha, sabe? O que eu falo para vocês é muito simples. Você vai dizer, ó, vou vir ficar tal dia, tantos dias assim, tantos dias acolá. Não tem receio de chegar na imigração ali, não precisa ficar nervoso. É simples, 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 simples de tudo. E aí a gente entrou, pegou a mala, eu lembro que a mala quebrou tudo aquelas malas duras, era novinha, quebrou tudo a rodinha. E aí minha tia tava esperando a gente lá. E enfim, América, cara, enfim, América. Chegamos no aeroporto JFK. E aí minha tia foi buscar a gente partiu já para a cidade de New Rochelle. E aí eu lembro que no caminho minha tia falava assim, e aí Douglas, você vai querer trabalhar? Aí eu falava pra tia, eu quero ir em Manhattan, eu quero conhecer e coisa e tal. E ela falou assim, ó, então se você quer fazer turismo, faz agora no início, antes de você começar a trabalhar. E a gente com aquelas informações ali, tá bom, né? Tipo, como é que eu vou fazer turismo se eu não conheço nada, não tenho carro, não sei para onde tem que ir? Eu falei, tá bom, não, é isso mesmo. Mas aí, a minha tia falou assim no carro pra mim, Douglas, tem uma vaga de car wash, Lava Jato, né? Eu não sabia que era car wash, que car wash é? Lava Jato. Aí pra você ficar secando, você quer? Você quer trabalhar assim? Aí eu falei assim, quero, tia. Eu vim pra cá e foi pra sair da minha zona de conforto e ver o que vai virar isso daqui, né? Porque a minha expectativa, né? Nem tinha comentado com ela, era vir, ficar 6 meses e voltar, né? Como eu disse pra vocês. Aí tá. Aí ela ligou lá pro dono do car wash
e tinha, tipo, agendado pra eu ir no outro dia, sabe? Já trabalhar. Aí eu já ia chegar trabalhando no outro dia. Só que a gente tava tão cansado que eu não conseguia acordar cedo naquele dia e ela não me acordou. Aí ela falou, não, vai trabalhar no próximo dia. E nesse dia que eu não fui trabalhar, eu fui lá conhecer esse dono do car wash. Vi como é que era o trabalho, aí a gente combinou o horário certinho, combinou o preço, que era 15 a hora, mais o tip. E se fizesse 40 horas na semana, esse valor iria para $20, 21, uma coisa assim. A hora, a 41ª hora, né? Ué, tá bom, então, vamos lá. Secar carro, lavar carro é comigo mesmo, né? Então vamos lá, voltei para casa, no outro dia tô preparado, né? E já tava um pouquinho frio. Aí minha tia Sara me deu umas blusas de frio lá. Peguei, fui preparado. Nesse primeiro dia, como você não sabe se locomover, o que eu parei para prestar? Ela me levou de carro no dia anterior, eu fiquei observando as ruas, o caminho, a gente foi e voltou. Eu vi que ela pegou uma rua central, e aí eu via onde saía, e o que eu fiz? Dessa central até lá, se eu for caminhando, eu chego, não tem que virar em lugar nenhum, eu chego lá. Vou andando, nem que for andando, eu chego lá. E agora eu preciso saber como é que eu chego da casa onde minha tia mora até essa via central. E aí o que a gente fez? Pegou nesse dia, começou a andar pelo quarteirão, conheceu, é aqui que eu vou andar, beleza. O que o Douglas fez aqui? Primeiro dia de trabalho, meu tio me levou lá de manhãzinha. Falou, Douglas, me liga, né, quando você terminar aí. Mas o bonitão aqui não tinha chip de celular, sabe? Que o bonitão aqui não tinha receio de ficar conversando, não sabia falar inglês, espanhol. E aí eu fiquei com receio de falar, me empresta o celular aí, deixa eu ligar pra minha tia, ou, né, falar com o dono lá. O que o bonitão fez? Pé 2 do serviço no Bronx. Eu mostrei onde eu trabalhei para vocês aí. Vou deixar um card aí. Bike Vlog 2, tá lá. Uma atualização até do salário, se você quiser saber quanto que o pessoal tá recebendo hoje. Assiste lá. E aí fui, ó. Eu sei que eu saí por volta de 5 horas mais ou menos e cheguei à noite, porque aqui nesse período tá anoitecendo por volta de 7, 7:30, né? E aí meu tio ficou no desespero, porque segundo dia de América, Douglas não liga, não manda mensagem. Aí eles saíram pra me rastrear, porque achou que eu tinha perdido. Foram lá no trabalho, não me acharam. Eu sei que eu cheguei quebrado, mas eu consegui chegar, ó. Por que eu queria ir de a pé? Tava ansioso de conhecer todas essas novidades. Eu vi aquelas casas sem muro, aquele gramadinho perfeito, aquelas ruas, né? Pode até não ser lisinha, sem buraco, mas, cara, é tudo novidade. Você quer andar, você quer conhecer, e eu fiz isso. Aí, o tio Douglas, não faz isso, que é perigoso e coisa e tal. Eu falei, tá bom, tio, tá bom. Aí o que o cara fez aqui no segundo dia? Falou, que ônibus eu pego aí pra ir pra New Rochelle, né? Em espanhol. Meu espanhol, o cara falou que até era bom. Aí, não, você pega 61 no 60, 61 no, e tudo vai até New Rochelle. Eu falei, ok, tá bom. Aí, quanto é a passagem? 2,75. Tá bom, onde eu pego? Aqui, ali em cima. Aí tô eu lá. Chego no ponto de ônibus no outro dia. Quase 1 hora de espera do ônibus. Tem o horário, calendário certinho, só que o ônibus não tinha passado, ou já tinha passado antes, sei lá. Fiquei 1 hora. E isso nos dias seguintes foram se repetindo, porque eu ia de ônibus nos primeiros dias pro trabalho e voltava de ônibus. E aí eu perdia em torno de meia hora, 40 minutos, tipo, pra ir. Eu já tinha pegado o horário certinho, né? Mas pra voltar eu nunca sabia que horário eu ia sair, né? E aí eu perdi essa hora. Falei, não dá pra ficar andando de ônibus aqui não. Não dá. 2,75 para ir, 2,75 para voltar. Custo do combustível galão aqui era 1,90. Se eu não me engano, era até mais barato que isso. Até mais barato que 90, 1,60, se eu não me engano. Aí eu falei, não, com $5, né? Com $5 no dia, eu coloco gasolina e consigo rodar, tipo, 2, 3 dias com o dinheiro que eu gasto em um dia de passagem de ônibus. Não tá certo não, vou
comprar um carro. E aí, o que que eu fiz? Tio, você não tem uma bicicleta aí? Ele falou, tenho. Eu falei, não, eu vou de bicicleta pro trabalho, ó. Então ia eu, tipo, umas 3 milhas, 3, 4 milhas de bicicleta e voltava. Foi o que me salvou, a bicicleta. No frio, casaco, luva. Meu tio falou, você não vai aguentar? Eu falei, não, vou aguentar sim. E tá aí, até eu comprar um carro, que eu acabei procurando nessas minhas idas e vindas de bicicleta, foi até bom porque eu consegui abrir uma conta no banco por mim mesmo, falando meu espanhol ali no Embromation, né? E tá nesse vídeo aí que eu indiquei pra vocês. Eu abri que na primeira semana eu consegui abrir com os documentos tudo do Brasil. Ó, que loucura essa. Eu falei, meu tio falou, ué, como que você fez isso? Eu falei, não sei, eu só falei que queria abrir a conta lá e ele me pediu isso. Ele perguntou o que que eu tinha. Eu passei mais ou menos um mês morando na casa do meu tio. E aí aconteceu uma coisa bem inusitada aqui, que a gente não sabe como é a vida aqui, né? Então eu cheguei na casa do meu tio, minha tia deixou eu lá e foi trabalhar, e aí ficou eu e a minha esposa na casa do meu tio. E aí eu tava ansioso, porque naquela época eu fazia live no Facebook, falei, não, tem que gravar uma live, vou sair e tal, a gente andou, voltou, e peguei, e o que que eu fiz? Meu tio já tinha mostrado que a casa tinha um fundo nos vídeos que a gente ficava fazendo, aí eu peguei e perguntei pra dona da casa se eu podia ir lá no fundo, gravar um vídeo, sei lá. Aí ela, não sei o que que ela respondeu, mesmo assim eu fui. E aí depois eu fui saber que eles não gostam, sabe? Eu era um visitante na casa do meu tio, já não era legal, porque aqui a moradia, você aluga o quarto ou o ambiente, né, o primeiro piso, por pessoa. Então era meu tio, minha tia, né, a filha dele. E se vem um visitante assim, não está incluso no contrato, né? Então você tem que informar. E aí deu uma complicação, ó, complicação tão pesada que meu tio teve até que mudar de casa por causa disso. Só que nesse um mês eu consegui uma oportunidade de uma pessoa da igreja. Falou assim pro meu tio que tinha uma casa na cidade de Monverno, onde eu moro hoje, e que ele queria passar pro meu tio. Aí meu tio falou, não, não quero morar porque a escola não é muito boa porque tem a filha, né, e coisa e tal. Aí eu vi ele falando pra ele assim, falei, tio, você não quer mesmo? Ele falou, não. Então, tem certeza? Eu tenho. Eu falei assim, então eu quero. Por que eu fui tão enfático em dizer assim, eu quero? Porque na primeira semana eu comecei a pesquisar os sites de aluguel, como é, que precisava, vi que precisava pagar uma parcela de caução no valor do aluguel e mais o aluguel, então, e aí eu tinha trazido ali um dinheiro que dava para eu fazer essa caução, pagar aluguel e ainda comprar um carro, né, até $2.000 que eu tinha me planejado. E ainda sobrava um dinheirinho ali, né, de segurança. Aí, beleza, ele pegou, conversou com esse irmão da igreja, e ele falou, tá ok, Douglas, eu quero alugar, mas eu preciso que quem vem morar aqui fique com os móveis, né? Aí eu fiquei assim, fico com os móveis, mas quanto você que tá querendo nesses móveis aí? Eu recém-chegado, né? Tinha coisa de um mês. Falei assim, eu quero $2.500. Aí eu falei, antes disso ele falar o valor, eu falei assim, ó, eu tenho 1.500 para pagar nos móveis, pode ser? Ele falou, não, não, pode ser. Beleza. Só que esses 1.500, eu falei, se você aceita em real? Ele falou, não, pode ser em real. Beleza, fui lá, negociei, dei a caução, dei o aluguel pra dona da casa, a gente conversou, ficou tudo acertado. Aí depois eu falei assim, pô, mas os móveis aqui você ganha, né? Muitos móveis. E aí eu vou pagar 2.500, né? E coisa e tal. E eu queria segurar a casa e não importava se eu ia ficar com os móveis ou não. Eu sei que depois que eu paguei os 1.500, ele falou assim, olha, os móveis que tem aqui é mais ou menos $5.000. Então eu vou fazer para você por 2.500, né? Ele queria fazer pela metade. Eu falei assim, 2.500. Aí eu peguei e mandei mensagem para ele depois. Falei, ó, não vou ter 2.500, pode ser 500, né? Para sair por 2. Aí ele ficou meio bravo, assim, na época. Falou, mas se você me der $500 agora, fica por isso mesmo. Ele queria me parcelar, né? Os $1.000 que tinha sobrado. Falei, não, fui lá e paguei. $2.000, casa mobiliada, com cama, com toalha, talher, prato, sabe? Essas coisas que eu não precisei me preocupar.
E aí eu dei sorte de morar numa casa que normalmente isso não tem. Com lavadora, Laundry dentro de casa. Uma casa que tem 2 vagas de garagem. E sabe? E com tudo incluso, energia e tudo mais. Eu tive essa sorte. Aí meu tio falou assim, você teve muita sorte, né? Mas eu digo que eu soube me planejar, prever, ver como é que era e aproveitar a oportunidade. Então eu tive muita oportunidade nesse sentido. Eu peguei e aluguei. E aí meu tio me vendeu uma Escape na época dele por $1.750. Eu passei $750 para ele. Isso em um mês que eu não precisei pagar aluguel, que eu tava ganhando lá no car wash. Mais ou menos por semana, entre 450. Teve semanas que eu tirei $800, fazendo mais de 40 horas, né? Então, tipo assim, em uma semana de trabalho, eu dei entrada no carro para ele e ele parcelou os outros $1.000 ao longo do tempo a perder de vista. Então, isso me facilitou bastante. Só que eu tive um problema com o carro, porque um carro de 2015, esse é um conselho, se você vai buscar um carro velho de até $2.000, tenha certeza que esse carro vai te dar problema. E você vai ter que fazer manutenção. E muitas vezes, a manutenção que você vai dar nesse carro vai superar os $2.000 lá, o valor que você deu no carro. Então tenha muito cuidado em comprar carro já de início, né? Esse é o meu conselho. Mas foi o que tive uma experiência muito boa com a Escape. Gastei lá mais 2.000 e pouco para arrumar ela. E mesmo assim, ainda tinha que arrumar. O que eu fiz? Anunciei essa Escape por $2.000. E uma coisa que já estava me custando quase 4, eu consegui ainda tirar 2.000 e ficar com prejuízo lá de $1.750, né? E aí esse dinheiro de $2.000 eu juntei com mais um outro e dei entrada num carro, né? Que é o carro que eu tenho hoje. Olha, e nesse vídeo, além de tudo isso que eu falei, foi muita informação, e estava previsto eu falar sobre gravidez. A minha esposa ficou grávida, a gente teve um filho recentemente, chamado Adam. Para quem quer ver como é que é ele, eu tenho uma série de vídeos dele chamada Super Adam World. Aí, se você quiser ver, entra aí na playlist do canal e dá uma olhada aí na sequência do desenvolvimento que eu tô fazendo, um histórico, tô gravando aí no canal, para ficar como recordação. Olha, e você viu que esse vídeo aqui foi diferente dos outros que estão aí no canal, é porque esse canal aqui vai sofrer uma séria modificação. A gente vai passar por uma rigorosa modificação e vai ter bastante novidade no canal. Se você tá no Brasil, tem intenção de morar aqui nos Estados Unidos, você está no lugar certo. É aqui que você vai ter informações. Vou te falar das minhas experiências. Eu não sei de tudo aqui, de vida aqui nos Estados Unidos. Se me perguntar qual é o visto que eu tenho que tirar para isso, para aquilo, eu não sei, galera, eu não sei. Eu vou te dizer por experiência própria o que vai se passar, quais vai ser a minha caminhada. Vocês estão vendo que hoje eu tenho a minha empresa aqui, então eu vou dizer também para vocês como eu consegui essa empresa, qual foi a história, por tudo que eu passei. Fiquem aí no canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo, ou aqui embaixo, não sei. Dá essa prioridade aí pra mim. Dá essa pausa aí, vai lá. Clicou? Clicou em se inscrever? Obrigado, valeu. E assim eu me despeço de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Beleza, galera? Valeu! Falou! Vamos se desligar aqui.